Salve, meus caros! Continuando o nosso curso sobre essa formação do cristianismo, tentando entender um pouquinho essa formação. Reparem, é muito mais levantar ideias. Muitas vezes a gente faz esse curso, dá um semestre inteiro, Então, é levantar as primeiras ideias, mesmo para que você possa levantar, buscar, discordar, fazer da maneira como você quiser. Quando a gente chega e vê esse cristianismo ser difundido ao longo do século II, de novo, a gente tem uma forte presença, ao mesmo tempo um conjunto de influências que estão transformando toda a lógica da mensagem religiosa. Ela não é mais, apesar de ter as bases do cristianismo, apesar de ter uma mensagem muito forte, eu não tenho uma organização, eu não tenho livros organizados, eu não tenho uma mensagem organizada, eu tenho uma mensagem difusa, mas presente, cada vez mais importante. Só que essa mensagem passa a ganhar ecos importantes em centros de poder. Ela cresce no seu papel na Grécia, ela cresce no seu papel em Roma e cresce principalmente no Oriente. Lembrando que cada vez mais no Oriente eu tenho uma região mais rica, mais colocada, mais trabalhada. A força que esse cristianismo, de alguma forma, começa percebido, ele vai beber nas tradições da organização do Império Romano para estruturar sua própria hierarquia. Então, o professor Valtair fala sobre isso, outros professores têm debates muito legais sobre isso, o livro Guerra Santa, que a gente leu recentemente, trabalha muito sobre isso. Você tem a ideia de criar os centros, organizar espaços, trabalhar as comunidades, difundir as mensagens, e começa um trabalho em recuperar essas memórias, organizar os livros. Não à toa, no século III, você vai ter a primeira organização clara desses livros, mas ainda de maneira incipiente, de maneira na tentativa de recuperar essas tradições, e daí você consegue perceber, por exemplo, que você tem evangelhos diversos, você tem livros que saem na tradição cristã, católica, eles permanecem, eles saem na tradição, por exemplo, protestante, justamente porque na formação desses livros você começa um grande embate. Tem um dos livros aí que é o mais polêmico dentro da série daqueles que são escolhidos para contar a vida de Jesus. Sim, eles são escolhidos. Marcos, Mateus, Lucas. Tem aí uma tradição, primeiro Lucas, uma tradição paulina, Marcos e Mateus na ideia de serem uma tradição mais próxima, uma tradição hebraica, mas tem uma transformação. O evangelho mais polêmico é sem dúvida o evangelho de João, um evangelho que muito facilmente poderia ser entendido como um evangelho apócrifo, um evangelho fora da estrutura. Dificilmente a gente vai considerar, historicamente falando, eu na fé eu acredito, beleza, tá tudo certo. Historicamente falando, o evangelho de João é um evangelho escrito certamente por comunidades no momento posterior e já com outras vivências. Ele tem uma linguagem muito grega, ele tem proposições que já bebem muito nas tradições do mundo grego, e mais do que isso, a tradição e a presença do Apocalipse vai dar um tom da pregação e da organização cristã. Você vai ter a ideia de uma presença de Jesus muito forte, colocado com esse recurso filosófico, com essa ideia de embates e debates sobre o papel filosófico dele, o que ele representa como salvação. Não à toa, quando o Império Romano cada vez mais vê o aumento dessa presença, quando a gente vai perceber Constantino se convertendo à religião cristã, o que a gente percebe é que a primeira preocupação dele é tentar criar um ordenamento, uma organização, é tentar pegar as tradições que Jerônimo traz de um lado, pegar as tradições dos grandes oradores do Oriente, de um Cirilo de Alexandria, de um Alexandre da Macedônia, trazer elementos diversos da qual esse cristianismo possa ser modulado, pensado, e você vai ter alguns embates muito difíceis. Tanto que na primeira grande reunião convocada com esse viés imperial, a proposição mais difícil é justamente sobre a essência de próprio Jesus. Jesus teria corpo físico, se não teria corpo físico, se o corpo teve assunção, se não teve assunção. E mais longe, como é que eu explico a ideia de ter Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo quando eu estou defendendo o monoteísmo? Daí a proposição da Santíssima Trindade, onde você vai fazer esse equilíbrio entre substância e matéria, três essências diferentes, mas uma única substância, um único Deus, uma única presença.
Isso é uma busca, isso é um olhar justamente para estar tentando dar um ordenamento. O que a gente vai perceber no cristianismo do século IV é um cristianismo que está passando por uma fase de ordenamento. Ele cada vez está mais parecido com o Império Romano, trazendo tradições escolares, trazendo tradições discursivas, está cada vez mais vinculado àquilo que vai ser chamado como tradição clássica, valorizando a retórica, estruturando a gramática, valorizando a própria questão da escrita, não à toa, quando mais tarde você vai ver isso vai ser chamado de o bem falar, o bem escrever, o bem convencer como artes divinas, não é acidente. É a ideia de importar esses elementos da elite romana, cada vez mais trabalhados e difundidos para a organização e da estrutura do próprio cristianismo. Um cristianismo que está difundido e que está ganhando força, um cristianismo que se cola nas novas estruturas de poder, mas ao mesmo tempo vive embates muito sérios. As disputas entre Ario e Atanásio não vão se encerrar de maneira rápida, de maneira fácil. Você vai ter ali uma questão sobre não, só pode ter pai, não pode ter pai e filho, porque se tiver pai e filho, o pai matou o filho, ou o pai no mínimo permitiu a morte do filho e a religião não poderia se basear nisso. Ah não, a estrutura é simbólica, não deve ser entendida assim. Eu lembro de Isidoro de Sevilha, por exemplo, mais tarde, vendo ainda essas heresias, chamando de heresia dos acéfalos, a ideia de que essas pessoas que acreditam que Jesus não existia materializado, seria complicado. Você tem grupos, por exemplo, que vão estar defendendo que seria um espírito que incorporava e se manifestava. Então você tem uma tensão aí de uma religião. O Concílio de Éfeso, por exemplo, vai acabar com uma confusão enorme, número de mortos. O Concílio de Elvira vai estar tentando definir os dogmas, as estruturas, o que a gente faz, o que a gente não faz, confirma a Calcedônia, nega determinados elementos da Calcedônia. É um cristianismo em formação, e uma formação da qual ele está trazendo parte do ordenamento do mundo romano, vinculado a esse ordenamento, e ao mesmo tempo o mundo romano está utilizando o discurso cristão, o discurso de aceitação, o discurso de vinculação, de ordenamento para poder pautar. A gente tem o Eduardo Gibbon, por exemplo, que vai defender que o motivo do fim do mundo romano, a queda do mundo romano, se dá pela presença do cristianismo, porque eu tinha uma tradição de religiões de vitória e passa a ter uma tradição de uma religião que exalta a derrota. Também a gente tem que ter muito cuidado, não à toa Agostinho vai trabalhar uma crítica tão intensa dizendo assim, não, está caindo a culpa dos pagãos, não uma crítica ao Gibbon, que escreve muito depois, mas Gibbon traz a ideia de intelectuais romanos que trabalhavam com essa questão e isso acaba sendo parte dessa formulação. Então a gente precisa ter alguns cuidados para estar percebendo isso aí. Mas a gente ainda fala mais, ainda faço mais um vídeo desse curso e a gente troca mais ideia, beleza? Grande abraço.